Boa noite, meus queridos, boa noite, minhas queridas. Aqui é a sua amiga Anita Castro. Este é o nosso canal Universo da Mulher e nós estamos começando mais um Evangelho no Lar. Lembre-se de ter junto consigo uma garrafa ou uma jarra de água para que seja fluidificada ao longo dos nossos trabalhos desta noite e posteriormente consumida ao longo da semana. Vamos então iniciar, nesta noite de bênçãos, uma mensagem para a nossa harmonização inicial, vinda do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem fala em contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas, que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta do reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço, de onde se renova a experiência, a família, em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo um momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Sempre abençoadoras as palavras de Emmanuel, não é mesmo, meus queridos? Que possamos sempre contribuir com o nosso melhor e com grande alegria, em favor de todos os nossos irmãos. Assim estaremos construindo caminhos iluminadores para as nossas próprias vidas. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Deus, Pai de amor e justiça, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, Mãe de toda a humanidade. Jesus, querido mestre, querido amigo, querido companheiro de todas as horas. Amados benfeitores espirituais que vos preocupais conosco aqui na terra e sempre estais ao nosso lado. Amados mentores, anjos guardiões que sempre conosco estão. Nós agradecemos de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, essa oportunidade sagrada de estarmos novamente reunidos aqui, em torno do Evangelho no Lar, porque quando nós nos reunimos, em nome de Jesus, Ele junto de nós está. Pedimos nessa noite pela paz de todos os países do mundo, para que os governantes
criem cada vez mais consciência de amor e de união entre os povos, que haja paz nos nossos corações, nos nossos lares, nos nossos trabalhos, por onde andarmos, em todos os nossos afazeres, que haja harmonia, que haja bênção, que haja iluminação, que haja compreensão em nossos corações. Pedimos também nesta noite por todos aqueles que estejam enfermos, adoentados, em seus lares, nas clínicas, nos hospitais, pedindo a assistência da espiritualidade maior para que os amigos de luz estejam envolvendo estas pessoas nos lenitivos de cura, de consolação, de amparo, de conforto. Pedimos também por todos os nossos irmãos que estejam nos presídios, nas prisões, cumprindo com as suas penas, mas que eles saibam que eles não estão solitários e que eles terão a oportunidade de refazimento, sempre sob a companhia divina de Jesus, nosso querido e amado amigo, e dos espíritos amigos que sempre estão ao amparo de todos nós. Pedimos também nesta noite por todas as famílias, por todos aqueles irmãos que estejam passando por alguma dificuldade de desamparo, de desemprego, para que eles possam receber portas abertas por onde passarem, para que possam conquistar um trabalho, para ter dignidade de sobrevivência com suas famílias, o sustento para os seus lares. Pedimos também, nesta noite abençoada, por todos os nossos irmãos que possam estar desamparados, desassistidos nas ruas, nos vícios, para que eles possam estar se reencontrando, voltando para suas famílias, encontrando novamente os seus lares e deixando todas as viciações de lado, encontrando caminhos de iluminação para os seus corações e as suas vidas. E pedimos que todas as palavras que recebermos aqui, como já começamos recebendo pelas nossas queridas palavras provindas de Emmanuel, para a nossa harmonização nessa noite, assim como as palavras que receberemos também do Evangelho, que elas possam penetrar em nossos corações, em nosso entendimento, em nosso sentimento, passando não somente pelos nossos pensamentos, mas também sendo parte das nossas atitudes, que possamos pô-las todas em prática. Desta forma, agradecemos e damos por iniciada, então, essa noite de bênção, de paz e de luz, pedindo também por todos os irmãos desencarnados que possam estar em torno de nós, para que eles sejam conduzidos aos lugares de tratamento, onde recebam a paz e a iluminação necessária para a sua jornada evolutiva. E que assim seja, e assim se faça. Agora então, meus queridos, nós vamos ler o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa reflexão conjunta. Este capítulo nos fala sobre o buscai e achareis. E nós vamos ler alguns tópicos aqui. O primeiro tópico começa com o subtítulo Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão?
Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Mateus, capítulo 7, versículos do 7 ao 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria nesse caso razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponha nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos.
e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O Evangelho de Jesus sempre nos traz elucidações, lições e ensinamentos maravilhosos, não é mesmo, meus queridos? As palavras do buscai e achareis, aqui reformuladas com muita clareza no Evangelho segundo o Espiritismo, nos explica claramente que nós teremos sempre a assistência divina, mas que nós precisamos nos esforçar, fazer a nossa parte, fazer com amor, buscar tudo aquilo que é necessário para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para as nossas posses também financeiras, buscar nos esforçarmos no estudo, no aperfeiçoamento do nosso dia a dia e, especialmente, buscarmos compreender que todo aquele que se esforça com bastante fé, com bastante crença, com bastante boa vontade, sempre será auxiliado pelo poder divino. E isto é maravilhoso, de sabermos que nós nunca estamos sós, que nós sempre estaremos acompanhados, mas também que precisamos ter consciência de que nós precisamos fazer a nossa parte, porque nada nos vem caído dos céus, senão os espíritos da luz divina, os benfeitores a serviço de Deus Pai Todo-Poderoso, a serviço do bem maior, a serviço de Jesus Cristo, nos atrapalhariam o crescimento, se nós ganhássemos tudo pronto. Então, é muito mais digno e mais louvável e muito mais correto que nós trabalhemos e façamos a nossa parte. Então, com coragem, com boa vontade e com fé de que estamos sempre acompanhados, sigamos nessa certeza de que tudo que nós buscarmos, nós acharemos, tudo que pedirmos, nós obteremos, mas que nós precisamos estar dispostos a seguir com coragem fazendo a nossa parte. Vamos então fazer a nossa prece final. Ó Deus de amor e perfeição, Maria de Nazaré, mãezinha querida e amorável, sempre, sempre acolhedora de todos nós. Jesus, mestre, amigo, companheiro sincero de todas as horas, benfeitores espirituais queridos, mentores amados e amigos, nós vos agradecemos por este momento de oração, por este momento de compreensão, por este momento de paz, e vos pedimos que a energia bendita do Evangelho no Lar alcance não somente a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amados, mas que também se espalhe por todos os nossos vizinhos que estão em torno de nós, pelo nosso bairro e quiçá além, espalhando-se com o amor divino por todos os lugares que forem necessários à luz do bem maior. Faça aqui as suas orações pessoais. Peço ainda que todas as famílias que estão envolvidas
aqui junto conosco, através das ondas do canal Universo da Mulher, possam receber em seus lares as bênçãos de que necessitam e que a graça divina se expanda no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa alma. Que possamos ser dignos do amor, do bem maior. Que possamos praticar todas as palavras que temos recebido aqui. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigada, Maria Santíssima Mãe amada. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, queridos e amados benfeitores espirituais. Sendo assim, damos por encerrado o Evangelho no Lar desta noite. Podem agora, meus queridos, beber a água fluidificada e guardar o restante que sobrar para posteriormente, ao longo da semana, ser consumida. Agradeço a todos pela companhia, deixo um grande beijo no coração de todos e os convido para que na próxima quarta-feira, às 21 horas, nos unamos novamente para o Evangelho no Lar. Que a espiritualidade maior, que o bem divino, que Jesus, nosso querido mestre e amigo, sempre esteja conosco. Que assim seja. Até mais, meus queridos.